manifestar suas impressões sobre tudo que falaremos hoje. O nosso objetivo é debatermos sobre as diversas oportunidades que temos à nossa disposição para servirmos a Cristo como verdadeiros discípulos dele. Sermos considerados discípulos de Cristo já é algo por si só maravilhoso. Mas receber o título de servo é ainda melhor. Porque o discípulo, ele é alguém que segue. Já o servo é alguém com quem o seu Senhor pode contar. Alguém de confiança. Tem uma passagem de escrituras do livro de Mórmon que eu gosto muito, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz assim, ó: pois como conhece um homem um mestre a quem não serviu, e que lhe é estranho e que está longe dos pensamentos e desígnios de seu coração? E ainda, toma alguém um jumento que pertence a seu vizinho e guarda-o? Digo-vos que não, nem mesmo permitirá que paste com seus rebanhos, mas ele irá afugentá-lo e expulsá-lo. Digo-vos que o mesmo acontecerá convosco, se não souberes o nome pelo qual sois chamados. Então, nós precisamos ser conhecidos como servos de Cristo. Eu gosto muito dessa escritura porque ela nos deixa muito claro, tá, que um servo, ele conhece o seu senhor. Tá? Ele sabe tudo sobre o seu senhor. Tá? Ele quer, para servir bem, ele tem que saber, né, as vontades, ele tem que saber as expectativas, o que o seu senhor requer dele. Tá? E Cristo, ele é um Senhor perfeito. Tá? Então, ele não tem como permitir, né, que nós desfrutemos das pastagens que ele tem para nos oferecer, né, se nós não formos do seu rebanho. Tá? Então, nós precisamos ser conhecidos como servos de Cristo. Porém, podemos fazer mais e melhor do que isso. Né? O ideal mesmo é sermos considerados amigos de Cristo. Vocês lembram aquilo que Cristo disse, que ficou registrado lá em João 15:15? Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Quem aqui, né, não gostaria de ser considerado amigo de Cristo? Amigo de Cristo. Né? E então, qual é o segredo para sermos considerados amigos de Cristo? Eu acredito que seja conhecer tudo sobre Cristo, tudo que pudermos saber sobre ele. Eu acho muito interessante o fato de que, em todas as ocasiões em que o Pai Celestial ele se manifestou, né, aos filhos dos homens, né, ele sempre fez no intuito de apresentar o seu filho amado, e nos admoestou a ouvi-lo. Foi assim naquela ocasião em que Cristo estava sendo batizado lá por João Batista, né, no Rio Jordão. Ouviu-se a voz do Pai apresentando o seu filho. Foi também assim na ocasião em que Cristo apareceu nas Américas, lá na terra do templo que tinha na terra de abundância, lá quando ele, por 3 vezes o Senhor falou e as pessoas não compreendiam que Deus, o Pai, estava dizendo, mas aí quando eles aguçaram seus ouvidos para entender aquela voz, né, que não era uma voz áspera nem forte, mas uma voz que, apesar de ser uma voz mansa, penetrava até o âmago das pessoas, o que foi que eles ouviram? Deus, o Pai, falando: este é o meu filho amado, né, em quem me comprazo, ouve-o. Né? E foi assim também quando Deus, o Pai e Jesus Cristo apareceram para Joseph Smith, no Bosque Sagrado. Que foi que Deus falou a Joseph? Este é meu filho amado, ouve-o. Então, essa exortação de nosso Pai Celestial, né, quando ele se manifesta aos homens, tem sido repetitiva
de que nós devemos ouvir o seu Filho Jesus Cristo. Tá? E Cristo, ele está, a sua intenção é de que tudo o que ele ouviu do Pai, nós possamos ouvir. Então, eu queria trazer essa reflexão, trazer, né, nessa introdução aqui, essa visão, né, de conhecermos, né, o Salvador Jesus Cristo de uma forma muito, muito íntima, muito pessoal. Tá? É óbvio que para conhecer Cristo, né, implica também permitirmos ser conhecidos por Ele. Tá? Eu ia dizer que é óbvio que nada é oculto para o Senhor. Né? Ele sabe tudo. Né? Ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas, mas ser conhecido por Cristo implica em abrirmos o nosso coração a Ele. Né? Eu diria que nós precisamos muito mais ser conhecidos por Cristo do que Ele precisa que nós sejamos conhecidos para Ele. Tá? Então faz sentido isso. Todos almejamos ter uma experiência pessoal com o Salvador. Eu acho muito interessante aquele relato de quando Cristo ressuscitado apareceu lá aos discípulos, né? E Tomé não estava lá presente naquela ocasião. Né? Então, isso está lá registrado em João, capítulo 20. Eu gostaria de ler, irmãos, o início do capítulo 20, que ele é muito interessante. Né? Diz assim, ó, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra já viu a pedra já tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Esses dois corriam juntos, porém o outro correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que os seguia, entrou no sepulcro e viu ali os lençóis. E que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Porque ainda não tinham compreendido a escritura de que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Retornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o interior do sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, porém não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltou-se e disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai, o vosso Pai, e para meu Deus, o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera essas coisas. Chegando, pois, o entardecer daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas onde, com medo dos judeus, se achavam os discípulos, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados,
lhes são perdoados. E aqueles que os lhes são retidos. Não estava com eles quando Jesus chegou. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Porém, ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outras vezes os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Disse depois Tomé, depois disse a queira a mão e põe no meu, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, vocês vão de concordar comigo que Tomé ele é bastante criticado. Mas, no meu ponto de vista, ele estava acima de qualquer coisa, exigindo algo que ele entendia ser um direito seu. Afinal de contas, se ele foi um dos 12 escolhidos, né, por que todos foram testemunha dessa primeira aparição de Cristo e ele não fora? Né? Eu penso que cada um de nós deveria ter essa mesma vontade, esse mesmo desejo veemente que ele teve. E ansiarmos por vermos e tocarmos as marcas dos cravos nas suas mãos e nos seus pés e apalparmos o seu lado. Ele espera que desejemos isso, todo o nosso coração, e que o façamos, e que tenhamos essa experiência pessoal com ele. Sintam-se à vontade, irmãos, para comentar, para fazer alguma colocação. Né? Eu tenho bastante coisas que eu quero trazer para vocês hoje, tá? E a gente pode ir evoluindo, né? Assim, nos temas, nos assuntos, tá? À medida que os irmãos acharem interessantes. Hoje a gente teve uma aula muito boa, né, na escola dominical. Tá? Nós aprendemos muitas coisas importantes hoje na igreja, A irmã Surema, estudando. irmão Alexandre, gostaria de Sim. compartilhar alguma coisinha para nós. Oi, irmã Soraya. Irmã, é claro que eu já ouvi essa escritura algumas vezes, né? Muitas vezes, né? Nesse tempo de igreja, sobre termos Jesus Cristo como nosso amigo, né? Sobre termos Jesus Cristo como nosso amigo. E é interessante porque é, é, a gente sabe, eu acho que é do domínio público entre os membros da igreja, né? Que quando a gente fala assim, que para eu ser amigo de alguém eu preciso conhecê-lo, né? Mas aí depois teve aquele twist, aquela coisa que tu disseste o seguinte, que Jesus Cristo também não precisa, ele quer nos conhecer. Apesar dele já nos conhecer, né, ele quer que falemos com ele. E aí eu estava pensando sobre amizades que eu tenho no dia a dia. E quando o Senhor estava falando, eu estava pensando, nossa, o que significa eu ser amiga de Jesus Cristo? E como seria bom, né? Porque aqui mesmo no grupo, por exemplo, a gente tem pessoas que a gente é mais ligada, que a gente tem uma amizade um pouquinho mais assim, né? E essas pessoas, nós nos sentimos tão à vontade com elas que a gente quer falar tudo. A gente fala todos os medos, a gente fala todas as frustrações, a gente chora. Eu lembro crescendo, eu tenho uma amiga que ela não está aqui, é a esposa do Fernando, né, que nós crescemos juntos na igreja, e quantas vezes durante o dia
eu ligava para ela para contar uma coisinha boba minha que aconteceu, mas naquela época, eu com meus 14, 15 anos, na época das moças, achava que era o final do mundo, né? Mas eu ligava para ela para conversar de todas essas coisas. E aí eu acho que foi a primeira vez que eu percebi essa coisa de ser amigo nesse sentido, né? Quantas vezes você quer falar, tá tão cheio e você só precisa de alguém para conversar, né? E aí a gente liga para Maria, para Joana, para Pedro, vai em casa, conversa com um amigo, mas a gente não vê Jesus Cristo como nosso amigo a esse ponto. Ele nos conhece, mas ele quer que a gente tenha essa sensação, essa coisa de eu posso contar tudo para ele, até as besteirinhas que eu acho que são bobas, né? E às vezes, até no falar, a gente já se sente mais, mesmo que nós não tenhamos o que a gente pensa ser a resposta que a gente quer, pelo menos para o lado feminino, porque a gente tem 6 circuitos, o nosso a nossa parte de comunicação feminina é muito mais elaborado, o nosso circuito de comunicação, a gente tem mais conexões do que o homem. Foi assim que o Senhor nos fez, né? É dessa forma que a gente foi feita, e a gente fala um pouquinho mais. E quantas vezes a gente fala porque a gente só precisa desabafar, e só no desabafar a gente já se sente bem porque falou com alguém, né? E já imaginou ter essa relação com Jesus Cristo, né? De só desabafar, de conversar, e muitíssimo obrigada por ter, porque pareceu uma coisa tão, uma escritura tão já passada, mas eu nunca tinha me tocado nessa coisa. Por que que eu ligo para os meus amigos e falo o que é que eu estou sentindo? Porque às vezes eu preciso tanto conversar com alguém e eu esqueço que Jesus Cristo está bem ali. Eu só olho Jesus Cristo como uma coisa formal, né? E era isso que eu queria comentar. Obrigado. O irmão Bom, Mauro está com a mão levantada ali também. Isso. É, bom, você falando, eu achei muito interessante, né? Porque você fala sobre trazer Jesus Cristo mais. E eu acredito mais para a nossa vida, né? Ou seja, nós conhecermos Ele intimamente, profundamente, para que nossa relação com Ele melhore, para que nossa relação como discípulo dele também melhore, né? E eu penso naquela parte lá em que os nefitas, eles estavam presos. Quer dizer, eles não estavam presos, mas eles estavam fazendo trabalhos para os lamanitas. Então, os lamanitas colocavam fardos pesados sobre eles. E eles eram impedidos até de orar. Então, aquele que orasse seria decapitado. E o que aconteceu com isso? Eles abriram o coração a Deus e Deus conhecia os pensamentos dele. Então, eu acho que isso é uma relação profunda que se tem entre o homem e Deus, realmente. E isso que a Surema falou, né? Eu acho muito interessante, porque realmente a gente quer. Às vezes a gente tem dificuldades nas nossas orações, por entender como o Senhor ele fala conosco de maneira própria, individual, mas quando nos momentos difíceis nós procuramos alguém para conversar, para desabafar, para que para sermos ouvidos e para nos aconselharmos. Então, e é essa pessoa que nós temos afinidade, que nós temos mais proximidade, que nós confiamos mais. Eu penso que é isso mesmo, o relacionamento que temos que desenvolver com o nosso Salvador Jesus Cristo. Afinal, um dia precisaremos reconhecê-lo entre nós, né? E eu só gostaria de perguntar, que eu achei muito curioso você falando essa perspectiva sobre Tomé. Tomé, então, você falou que Tomé, ele não estava na primeira. Você pode explanar um pouco mais sobre isso? Ele não estava na primeira aparição, algo assim que você falou? Ele era sempre atrasado.
Quando ele chegava, Jesus Cristo já tinha aparecido. Então, porque eu queria ver, eu sempre olhei Tomé como um incrédulo. Todos nós somos, né? Mas ele estava ali, expostos. Somos em determinado ponto, né? Mas eu gostaria de, essa sua forma que você falou, ela dá uma outra visão sobre Tomé, porque a visão que eu tenho de Tomé é só daquele filme Encontrar a Fé em Cristo, que falam para ele, sem fé, até mesmo ver não é suficiente, sabe? O que eu estou querendo trazer, né, é uma ideia de que Tomé, nossa, Tomé era um dos 12, né, dos escolhidos, né, por Cristo. Então, ele sabia, sobre a ressurreição de Cristo, né? O que eu estou trazendo é que Tomé, ele reivindicou um direito dele, né, o mesmo que os outros tiveram, né, de também ver, né, as marcas, né, de tocar, né, nas marcas e saber com a mesma certeza que os outros tinham, né, de que Cristo havia aparecido. Então, esse é o sentimento que eu tenho. Teve uma irmã aqui, a irmã Nilza, que ela fez um comentário aqui no chat, né? Essa parte onde Tomé duvida que é Jesus Cristo, hoje em dia ainda tem membros que pensam e agem como Tomé. Querem saber o porquê de tudo, ficar justificando as mínimas coisas, né? Ser e fazer que nem Adão. Não sei se o Senhor mandou ver para crer, e sim confiar e crer de coração, sem duvidar e não fazer igual a Tomé. Uh, eu gosto muito de uma escritura que está lá em Doutrina e Convênios 50, seção 50, tá? Tem um trecho lá que diz que, na seção, que o Senhor ele nos convoca, né, ele nos desafia a que nós arrazoemos com ele. Né? Eu gosto dessa palavra. A palavra arrazoar é debater de uma forma assim mais veemente, mais intensa, né? Então, quando nós arrazoamos com alguém, nós expomos nossos pontos de vista, defendemos, né, nossas convicções, não é? E o Senhor, ele espera que nós façamos isso com ele, né? Que nós arrazoemos com ele, porque ele diz assim, ó, porque os homens arrazoam uns com os outros, né? E quando eles arrazoam uns com os outros, eles se compreendem, eles se entendem, tá? E aí o Senhor nos convida, arrazoemos, né? Ele nos pede para que a gente faça isso com ele, que nós também coloquemos as nossas opiniões, nossos pontos de vista para o Senhor, certo? Defendamos o que a gente acredita, que nós queremos, que achamos que é nosso direito, certo? Peçamos a Ele, que a gente peça a Ele o que a gente realmente quer, o que a gente precisa, né? Porque o Senhor lhe diz, né, nessa sessão, ele diz que quando os homens arrazoam uns com os outros, eles se compreendem, tá? Eles se entendem. Eu acho muito interessante isso. Irmãos, se vocês me permitem, eu gostaria, eu acho que essa é uma oportunidade muito sagrada, muito especial, para compartilhar algumas experiências pessoais. Tá? Como o irmão Sodokan relatou, eu fui batizado aos 10 anos de idade. Eu era uma criança, né, e batizei junto com os meus pais, né, mas as minhas perguntas estavam sendo respondidas. Os missionários, né, maravilhosos, Elder Tuttle e Elder Rocha, quando ensinaram a minha família, foram amorosos, trouxeram, né, doutrina pura do Evangelho, maravilhosa. Então, eu absorvi aquilo como uma esponja, né, que é posta na água lá e absorve tudo. Então, para mim, tudo fazia muito sentido, tudo era muito correto, minhas perguntas estavam sendo respondidas, né, e eu quis ser batizado. Eu sou um converso, eu desejei ser batizado, desejei fazer parte da igreja. Mas eu me lembro que eles disseram várias vezes durante aquelas 2 semanas ali, 3 semanas que eles nos ensinaram, que nós tínhamos que perguntar a Deus se a igreja era verdadeira.
nós tínhamos que perguntar se o livro de Mórmon é verdadeiro, se Joseph Smith era um profeta. Tá? Mas eu, naquela ocasião, não sentia essa necessidade, porque tudo fazia tanto sentido e eu aceitei muito bem o Evangelho. Só que quando eu estava com 13 anos de idade, meus pais pararam de frequentar a igreja. E aí eu me vi com 13 anos, tá? Fazendo algumas já questões assim da adolescência, né, da aborrecência ali, e eu precisava ficar na igreja, né, mas ter com certeza de que a igreja era verdadeira. E aí eu comecei a me questionar, será que realmente é? Será que tudo aquilo que eu aprendi, que os missionários ensinaram, é verdade? E eu lembrei, irmãos, do que eles ensinaram, que nós temos que dobrar os joelhos e perguntar a Deus. Então, numa madrugada, estava muito silencioso, né? Assim, não tinha trânsito na rua, tal, estava tudo muito quieto. Eu me lembro que eu escolhi aquela noite, aquele momento ali para fazer a minha oração e perguntar a Deus. Então, eu fui para a sala e eu me ajoelhei e eu fiz uma oração muito simples, mas muito objetiva, mas muito convicto no que eu queria saber. Eu, eu eu desafiei Deus. Eu falei para ele, eu disse, Deus, se tu existe, se tu realmente existe, me faz saber se tudo isso que eu ouvi é verdade. Se essa história de Joseph Smith, primeira visão, bosque sagrado, se isso é verdade. Se o livro de Mórmon realmente existiu. Né? Eu me lembro que a minha oração, naquele momento, meu objetivo, meu propósito naquele momento, era Deus falar para mim, Ele me revelar, Ele me confirmar sobre aquelas verdades. E eu tive uma experiência muito sagrada, irmãos. Eu tive uma oração respondida. Eu tive um sentimento que eu, eu nunca mais esqueci daquilo, né? Da, da forma como eu me senti. Né? Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, né, resumindo assim, o que foi esse sentimento, eu senti um abraço. Eu senti como se alguém colocasse os braços sobre mim e me abraçasse. Eu pude sentir na minha pele aquele abraço. Meu corpo todo arrepiou quando senti esse abraço. E eu ouvi a voz do Senhor dizendo: Tu sabe que estas coisas são verdadeiras. Foi muito claro. Então, eu acredito, por essa experiência e tantas outras que a gente vive dentro do Evangelho, né, que o Senhor, ele se manifesta a nós. Nós podemos ter uma relação muito íntima, muito pessoal com o Salvador Jesus Cristo. Nós podemos ter nossas orações realmente atendidas e respondidas, né? E a nossa mente pode se abrir e se expandir para a gente enxergar muito além do que os nossos olhos naturais permitem que nós enxerguemos. Eu tive líderes maravilhosos na minha juventude que me diziam que eu tinha que entender o que está nas entrelinhas das escrituras, os insights, aquelas coisas que não estão ali escritas. Eu tinha que entender profundamente as escrituras. Então, a gente lê, às vezes, diversas vezes, né, as obras padrão, e muitas vezes nós lemos coisas que a gente pensa, poxa, eu já li várias vezes e eu não percebi, né, determinados detalhes nesses trechos de escrituras, como estou percebendo agora, né, lendo desta vez. Então isso acontece. O Senhor está constantemente querendo nos revelar coisas, nos ensinar coisas novas. Nós precisamos criar essa oportunidade para que o Senhor possa nos revelar tudo o que Ele deseja nos revelar. O profeta tem nos dito isso, né, que a restauração ela está acontecendo. Né? Então, isso é nas nossas vidas pessoais também. Né? Muitas coisas precisam ser restauradas. Coisas que nós sabíamos quando estávamos lá na existência pré-mortal, que passamos por volta de esquecimento, e que aqui nessa terra nós precisamos relembrar. Né? Coisas que sobre nós mesmos, né? Quem éramos, né? Quem somos,
né, tudo que o Senhor espera de nós, que nós façamos. Então, eu vejo assim, eu vejo essa vida como um tempo muito precioso, muito que deve ser muito bem aproveitado. Não é? Cada minuto, cada instante dessa vida, ele é importante, né, para o nosso desenvolvimento, né, para nos prepararmos para o nosso reencontro com Deus. A irmã, aqui, a irmã Cláudia escreveu: eu acredito nessas visitas além do véu para nos acalentar, nos abraçar. Tive essa sensação alguns meses depois que perdi a minha mãe. Em meio à minha agitação, senti ela me abraçando, como ela fazia antes de eu dormir. Que coisa linda, coisa bonita. Olha só, algumas coisinhas muito simples que nós podemos fazer, né, que nos ajudarão muito. A igreja, hoje, ela disponibiliza para nós, né, sistemas, né, maravilhosos, né, para aprendizado, para desenvolvimento, crescimento. E o desejo que eu tenho, irmãos, é assim, ó, que bom seria, né, se toda pessoa, todo indivíduo na face da Terra tivesse a sua conta SUD, né? Porque a conta SUD ela é permitida para membros e também para não membros. Qualquer pessoa pode ter a conta SUD e pode acessar, né, os sistemas da igreja, né, pode acessar, né, os diversos sites que a igreja tem. Tá? Eu acredito que todos aqui devem ter a sua conta SUD, mas nós temos ainda hoje nas nossas aulas muitos irmãos que não têm, né? Irmãos mais novos, né? Irmãos recém-conversos, às vezes não abrem de imediato a sua conta SUD, às vezes ficam meses, né, batizados sem ter uma conta SUD. Tá? Então, sem a conta SUD, o irmão não consegue, por exemplo, coisa básica, que é pagar o dízimo, né? Pagar o dízimo e as ofertas. Tá? Então, é fundamental, né, que todos tenhamos as nossas contas SUD. Né? Aí, quando você tem a sua conta SUD, você entra lá no site principal da igreja, né, que é o Church of Jesus Christ, né, .org, que nós ainda podemos acessá-lo simplesmente digitando lds.org. Eu estou acostumado a digitar lds.org e enquanto ainda estiver, né, disponível essa forma, né, eu vou fazer isso. Né, eu vou lá, lds.org, e já abre a página principal da igreja ali. Né. Então, irmãos, eu quero ver se eu consigo compartilhar minha tela com vocês aqui. Ó. Eu queria compartilhar, deixa eu ver aqui, sobre a página da igreja. Irmão Deixa eu... Alexandre, não sei se de repente a Mel não quer compartilhar alguma coisa antes de tu compartilhar esse assunto agora da É verdade, página. irmã De Mel. repente ela tem alguma coisa sobre esse assunto que o senhor estava falando agora. Mel, Boa noite. Eu gostei da forma que a escritura, como a Surema falou, a gente conhece essa escritura, né, que fala sobre Tomé. Só que eu aprendi hoje de uma forma que eu acho que também o Mauro, tipo assim, como é que eu posso explicar? Às vezes a gente eu olhava Tomé, tipo assim, como incrédulo naquele momento. Mas como o Senhor falou, ele tinha esse direito de procurar saber realmente se era ele. Mas o que me chamou a atenção da escritura hoje, depois de muitos anos que me chamou na escritura a atenção, foi ele reconheceu e exclamou, reconhecendo ele como o Senhor dele. Então, naquele momento, eu entendi que, tipo assim, ele se arrependeu de ter duvidado, né? Como muitas vezes nós também passamos por algum momento de dificuldade que a gente acaba, às vezes, nossa, Senhor, mas por que eu estou passando isso aí, sabe? E Tomé, muitas vezes nós somos Tomés, né? Mas da forma que o Senhor falou aí hoje, me fez ver o Tomé com outros olhos. E é isso, sabe? Eu achei muito, muito interessante e realmente a gente está todos os dias aprendendo. E essa escritura, ela é muito, 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 muito antiga mesmo, né? Então, eu sou muito
muito grato ao Pai Celestial, né, por essa oportunidade. A gente está aprendendo todo dia. Todo dia a gente está aprendendo coisas novas, né? Apesar de ser já antiga, né, essa escritura. Gratidão pela forma que o senhor explicou, eu entendi dessa forma. Ele reconheceu ele como Salvador. A gente sabia disso, mas somos Tomés também, muitas vezes, na nossa vida. E a gente tem que, mesmo sendo Tomé, duvidar de alguma coisa, mas a gente tem esse direito de reivindicar o nosso direito de procurar saber se aquilo é real, é verdade. E ele fez isso. É realmente o meu Senhor? E ele reconheceu. E quem foi que disse que ele não se arrependeu de ter duvidado naquele momento? É isso. Só lembrando que Mel, a oração dele foi respondida, né? Exatamente. exatamente. Obrigado. Muito obrigado, Mel. Olha só, esse seu comentário me fez lembrar também de Pedro, né? Pedro também foi um apóstolo muito criticado, né? A gente lê nas Escrituras aquele trecho onde Cristo, né, se aproxima do barco, lá onde estão os discípulos, né? E ele vem andando por cima das águas. Vocês lembram disso? E aí o que que Sim, acontece? Pedro vê, né? Eles se assustam no primeiro momento, porque eles achavam que era um fantasma, alguma coisa assim, mas aí, quando Cristo diz a eles, né, que é ele, e aí Pedro, ele é o primeiro a dizer: Senhor, se és tu, manda ir até ti, e eu irei. Né? E aí o Senhor disse: Vem, Pedro. E aí Pedro vai e anda em cima das águas. Eu não sei quantos passos ele deu, mas eu acredito ali que uns 2, 3 passos pelo menos ele deu. E aí o que que acontece? Aí ele se dá conta que ele está caminhando em cima da água e que ele é um pescador, ele nunca imaginou uma situação daquelas, de caminhar em cima das águas. E aí ele se assusta e afunda. Tá? Ele afunda, começa a se afogar, tomar água ali, né? E pede ajuda, o Senhor pega ele pela mão e resgata ele. Não é mesmo? Aí todo mundo critica Pedro, né? Todo mundo critica, diz, ó, pá, pois Pedro, é. pô, estava dentro da água e daqui a pouco duvidou e se afogou, não é? Mas, irmãos, quantos homens na face da terra andaram por cima das águas? Quantos? Uh, Nós, por irmão exemplo, às Mauro, vezes. irmão Mauro, Isso, isso que você está falando é uma das minhas gravuras favoritas. Eu amo, amo mesmo. A gravura de Simon Dewey, que ele fala, chama-se Save Me. Porque Pedro, na verdade, Pedro eu vejo de forma diferente. O Pedro, ele foi o único que teve coragem de sair do barco, porque era assustador para qualquer um. Eles estavam em alto mar ali, né? E Pedro saiu e ele só precisava de uma confirmação para saber, Senhor, tu queres que eu vou até ti? E ele falou, o Senhor falou, vem, e ele foi. E ele deu alguns passos realmente, e eu penso assim, eu como uma pessoa com a mente muito analítica, eu fico pensando assim, né? Ele deu alguns passos e aí você começa a pensar na profundidade, na velocidade do vento e considerar todos os elementos, a distância que você está do barco, se você cair, e se não conseguir nadar. Então, se você não colocar, não focar sua visão, porque foi isso que fez ele afundar, né? Porque você perdeu a visão de para onde você estava indo. E aí o Senhor falou para ele, né? É, faltou pouca fé, algo assim, né? Homem de pouca E eu fé, por que penso, duvidaste? exato. E aí a gente pode usar essa frase de uma outra forma, né? Porque Pedro, ele teve fé para andar até certo ponto. E ele precisou usar a graça também, que foi o que ajudou ele. Então eu penso que o Senhor ele fala, Pedro, faltou tão pouca fé, tão pouco, só um pouquinho, porque ele já estava próximo do Salvador.
também a graça do Senhor foi suficiente, porque o Senhor pegou ele apenas com uma mão e ele sentiu aquela segurança. Então, eu penso que é assim nessa jornada que nós estamos aqui na Terra, até chegarmos à salvação, exaltação. Não devemos tirar o foco. É, irmãos, a nossa fé vai ser testada. Vai ser testada. Todos nós vamos ser provados em nossa fé. Puxa, Pedro foi o que foi, né? Foi o apóstolo que o Senhor confiou à sua igreja. Depois que Cristo ascendeu aos céus, né? Ele deixou a igreja organizada aqui na terra, foi Pedro que ficou à frente da igreja. E Pedro teve a grande incumbência, a grande de levar o evangelho a todos os filhos de Deus. E foi através dele que o Senhor revelou, e não apenas o povo do convênio ali, né, os judeus e as outras tribos, né, de Israel, mas também os gentios. O evangelho foi pregado aos gentios naquela época ainda, por conta de uma revelação direta a Pedro, de que ele não deveria rejeitar comer, né, aquilo que eles consideravam imundo, né, os animais que ele viu, né, naquela visão. O Senhor revelou a ele, o presidente da igreja, né, que tinha que oportunizar a todos receberem o evangelho. E aí a igreja, nossa, depois daquela revelação dada a Pedro, a igreja se expandiu, se espalhou por toda a Europa e parte da Ásia lá. Então foi muito interessante mesmo. O Senhor, eu acho muito interessante, irmãos, quando Cristo diz para os seus discípulos, ele fala, vós me viste fazer, né, grandes milagres, tal, grandes coisas, mas vós fareis coisas maiores ainda. E aí eu fico pensando, puxa, o Senhor falou que os apóstolos deveriam fazer coisas maiores do que as grandes coisas que o Senhor fez. Né? Nós sabemos que o Salvador, ele curava as pessoas, né? Ele botava barro nas vistas dos cegos, ele pegava pela mão os coxos, né? Mandava eles se levantarem, ele ia lá e revivia, né, os mortos. Né? O poder, né, de Cristo era algo maravilhoso, né? É lindo ler aqueles relatos. Mas, irmãos, se nós formos ver lá nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que há um relato lá de que quando os apóstolos de Cristo entravam nas cidades, era tanta gente querendo ser curada, querendo ser abençoada com o sacerdócio que eles tinham, não dava tempo deles tocarem todo mundo, botar as mãos em cima da cabeça de todo mundo, curar todo mundo. Então, por onde eles passavam, a sombra deles ia curando os doentes. Isso não é um cumprimento da promessa do Cristo fez, de que eles fariam coisas maiores do que as que ele fez. Então o Senhor, ele colocou sobre nós essa incumbência, né, de fazermos coisas grandiosas também. Então eu penso que todo portador de sacerdócio, ele tem consigo, né, um poder, uma autoridade em primeiro lugar, né, para agir em nome do Senhor, né, maravilhosa, né, e o poder de Deus está com ele. Né? Irmãos, eu estava comentando com vocês agora há pouco que a igreja, ela disponibiliza para nós muita coisa. Né? Nós vivemos uma época assim, nossa, fantástica, maravilhosa. Né? Nós vivemos a plenitude das dispensações de todos os tempos, né? A melhor das eras. E eu vejo assim, que essa juventude que está vindo hoje aí, eles estão, nossa, nascendo assim com muitos dons e talentos mesmo, porque são eles que vão levar o evangelho a toda a humanidade. Né? Toda a humanidade. Tá? Mas nós, né,
adultos também estamos acompanhando ainda essa geração, né? E nós precisamos realmente ver, né, quanta coisa o Senhor coloca à nossa disposição e levar isso ao conhecimento das outras pessoas. Então, eu acho muito importante esse foco de ajudarmos os irmãos a criar as suas contas SURS e usarem os recursos, os sistemas que a igreja dispõe, né? Então, eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês aqui, certo? Ah, da, a, a página da igreja, a página principal da igreja, né? Não sei se vocês todos estão enxergando agora aí. Então, aqui, ó, essa é a Perfeito. página da igreja. Quando nós entramos lá, eu só vou trocar aqui, deixa eu ver se eu consigo trocar aqui em cima para POR, P-O-R, né? POR, que aí ela muda de inglês para português, né? Então, bom, agora está em português, fica mais fácil para todos nós, tá? Então, aqui, irmãos, se nós formos ali, ó, naqueles 9 pontinhos ali, né? Certo? Para fazer isso aqui, a gente não precisa nem se logar, tá? Mas o interessante é que todos estejamos logados nas nossas contas, tá? O que eu queria destacar aqui é o seguinte, irmãos. Ó, aqui tem tudo que tem nessa página, tá? Doações, agendamento, templo, recursos. Então, algumas coisas aqui são exclusivas para membros da igreja, tá? Mas, aqui embaixo, irmãos, ó, em todos os recursos, não sei quantos de vocês já foi lá e clicou nesse quadrado aqui, ó, todos os recursos. Porque nessa lista estão os principais recursos, certo? Então, aqui na página da igreja, né, dos logando aqui, nós vamos poder acessar o calendário, onde tem as atividades da estaca, atividades da nossa ala, que os secretários estão lançando ali, as reuniões, né, as conferências, né, as entrevistas com... então, tudo pode ser lançado aqui, né, todo o cronograma do que é feito nas nossas aulas e destaques pode estar lançado no calendário aqui, né? Tem o localizador de capelas, que é muito interessante para a gente saber, de repente não está na nossa ala, está viajando, tá? Qual é a capela mais próxima. Bênçãos patriarcais, nós podemos baixar as nossas bênçãos patriarcais, né, por aqui, né? Também, dando algumas informações, a gente recebe a nossa bênção patriarcal em PDF, lá a igreja manda para nós. Mas eu queria sugerir aos irmãos que entrassem em todos os recursos, e clicassem ali em todos os recursos, né? Ao fazerem isso, certo? Vamos ver se vai abrir aqui. Ó, tá abrindo aqui, ó, todos os recursos, tá? Então agora aqui, ó, nós temos à disposição, tá? Tudo o que a igreja nos oferece, né? Recursos para líderes e secretários, agendamento do templo, doações, página inicial da sessão Meu Chamado, lista de membros da ala, loja online, escrituras, conferência geral, vem e segue-me, programa Crianças e Jovens, acampamento para o vigor da juventude, visualizar designações de ministração, hinos e músicas da igreja, biblioteca de comunicados, lista de oração do templo. Nós não precisamos ir ao templo necessariamente para colocar o nome. Quando alguém está doente, nós já podemos mandar para o templo através desse site aqui, né, da lista de oração, né, portal do missionário, revista da igreja, árvore familiar, livreto Minha Família, atividade de história da família, relatório de problemas em propriedades. Alguns líderes podem, se identificam um problema na capela, um problema no terreno da igreja, no prédio da igreja, podem entrar aqui e relatar isso. Nem todos têm esse acesso, né? Depende do chamado, mas muitos conseguem. Calendários, conta da igreja, enviar mensagens pelo LCR, portal de oficiantes do templo. Não sei quantos sabiam que existe um portal de oficiantes do templo maravilhoso que ajuda e treina os oficiantes nos seus chamados, né? Informações do templo onde eles estão servindo. Santos, proteger crianças e jovens. Livros, a trilogia Santos está maravilhosa, né? Agora já estão todos os volumes publicados. Livros e edições do seminário, bem-estar, referências e pedidos do bispo, canal da igreja no YouTube, adquirir roupas do templo e garments, por aqui a gente consegue fazer isso. Solicite um reembolso de forma online, vem e segue-me primária, vem e segue-me escola dominical, Hostech, manual da igreja, biblioteca de música, chamados e treinamentos, assinaturas de revistas,
bênçãos patriarcais, Just Serve, finanças para líderes e secretários, sistemas de auditoria, LUFAS, central de ajuda, rede global de comunicações, administração de informações locais online, treinamento para entrevistas sobre abuso, minhas anotações na biblioteca do Evangelho, histórico da unidade, ajuda para a vida, e vamos carregando, a gente carrega mais, entendeu? Esse tanto que a gente viu aqui tem mais uns 2 ou 3 tantos aí. Só que a gente vai e tem que ir carregando, né? Registrar a frequência é muito importante, irmãos, registrar a frequência, tá? Manter atualizadas as listas de frequência das organizações, das auxiliares, dos quórums, tá? Aí tem muita coisa, irmãos, aqui, muita. Ó, vídeo, prevenção de suicídio, como ajudar, minha preparação para as ordenanças, discursos da Conferência Geral por tópicos, por orador, não é? Ó, todos esses aqui são recursos que estão à nossa disposição. Não é? Orações sacramentais, liderança e organização da estaca, recomendação para realizar ordenanças, mapa dos templos, chamados da ala, o ramo, manuais, site do instituto, site do seminário, site do missionário, site da escola dominical, site da primária, site da sociedade de socorro, formulário de aprovação do Fundo Perpétuo para a Educação. Aí vamos lá, vou carregar mais, tem mais. Ó, treinamento para missionários sêniores, servir aos jovens adultos solteiros, pedir copos sacramentais, né? Ó, por aqui a gente pede copos sacramentais. O bispo lá não pode ficar sem copo sacramental da capela, tem que estar sempre pedindo antes de faltar e tal. Né? A maioria desses sites, desses nossos líderes sabem, né, conhecem, mas nós membros também podemos usar muitas dessas coisas, né, que estão à nossa disposição. Certo? Mas mais importante é que tenhamos a conta SUD, certo? Tenhamos a conta SUD e, dependendo do nosso chamado, vai nos ser aberto algumas liberações, né, para acessar alguns desses. Nem todos são para todos os membros, né, mas ó, tem guia de acampamento das moças, tema das moças dos rapazes, manual para o vigor da minha juventude, manual geral secretário da primária, obras de arte sobre Jesus Cristo, né? Tem uns quadros muito bonitos aqui, pinturas muito bonitas, né? Ore com os missionários. Tem um aqui muito interessante, irmãos, tá? Que eu gosto muito, que é um site através do qual nós mandamos referências para os missionários e os missionários começam a ensinar aquele nosso amigo. E nós podemos, por esse site, acompanhar como está indo o progresso desse amigo, dessa referência que a gente deu, certo? A gente acompanha em tempo real, né? Qual foi a palestra que ele ouviu, né? Quais os capítulos que ele já estudou do livro de Mórmon, a data do batismo, se ele já marcou, entendeu? Então, quantas vezes ele foi na igreja, tudo isso os missionários vão registrando. Então, hoje os missionários ensinam e registram tudo o que acontece com cada pesquisador, né? Eles têm um livro diário, na verdade, né, onde eles registram tudo. Eu queria... Ó, dá para carregar mais aqui, tem mais coisas aqui. Irmão Alexandre, Nossa, posso perguntar uma coisinha? Oi? Posso te perguntar uma coisinha? Por favor, irmão. Eu vi ali que tu passou pelo agendamento do templo, né? Aqui nesses recursos aqui tem como fazer o agendamento do templo. E eu lembro que naquele encontro que nós tivemos lá em Porto Alegre, foi muito importante, né? O seu auxílio para mim ali de como fazer, garantiu que eu pudesse estar lá nas ordenanças, fizesse tudo, senão eu não conseguiria fazer, mesmo tendo líder de caravana e tudo, isso nunca é explicado para os membros, né? Como é que funciona. Então, seguidamente eu vejo que os membros chegam lá na hora, mas seu nome não está aqui. Não, mas eu vim na caravana. Não, mas o seu nome não está aqui.
E eu não sei se tu conseguiria explicar rapidamente para nós aquela questão Sim, de agendamentos ali, que eu acho muito importante para os membros, que esses membros que estão aqui hoje no grupo, eles frequentam regularmente os templos, né? Estão sempre indo ao templo. Então, eu acho que seria importante que eles aprendessem isso para poder auxiliar seus companheiros nas alas, né? sim. É assim, irmãos. O líder da caravana, quando ele leva o grupo, certo? Ele precisa fazer o agendamento do grupo. Tá? Aí ele garante que vai ter uma sessão, por exemplo, né, em que os membros do seu grupo vão participar. Tá? Por exemplo, a capacidade da sala do templo lá, de ordenanças, é 50 lugares. Tá? Então, 25, geralmente 25 masculino e 25 feminino. O que acontece? Não adianta chegar com 51, 52, que não vai ter espaço, não vai ter lugar. Tá? E, e aí o líder agenda, mas normalmente quando ele faz isso já tem alguém que agendou também para aquela sessão. Então dificilmente ele vai conseguir 50 lugares. Né? Ele vai talvez conseguir 35, 40 lugares para os membros, e aí ele faz essa reserva, é uma reserva. Só que depois que ele faz isso, tá? Os irmãos da sua ala, né, da sua estaca, eles têm que confirmar, né, esse agendamento, certo? Eles vão receber um convite, né, do seu líder, e aí eles têm que entrar com a sua conta SUD e confirmar, certo? Aí sim, depois que eles fazem isso, aí o agendamento está completo, né? Aí eles podem entrar lá na fila lá de ordenança lá né, antes de entrar na sala e eles vão ter um lugar, né? Porque senão o que vai acontecer? Primeiro vão passar todos os irmãos que estão agendados para aquela sessão, se sobrar lugar, aí os demais que não confirmaram o seu agendamento. Tá? Então, enquanto não houver a confirmação, ainda está em aberto para que os irmãos façam esse agendamento. Tá? Então, o líder da caravana ele faz a reserva, mas não é um agendamento completo, só depois que os irmãos confirmam. Tá? E é muito importante, quando a gente vai ao templo, da gente definir, né, o que nós vamos fazer. Né? Então, a gente já levar as papeletas prontas, né, já ir especificamente, né, estar lá naqueles, um pouquinho antes do horário de cada sessão que nós vamos fazer, seja batistério, seja iniciatória, seja selamentos, seja investidura. Né? Então, é importante a gente aproveitar bem aquele, né, de uma forma ordeira, né? O nosso templo, deixa eu comentar com os irmãos, isso é muito interessante. O templo de Porto Alegre, ele é um templo pequeno. Tá? O espaço físico dele é de um templo pequeno. E nós estamos usando parte do tempo que teríamos disponível para usar o templo. Ou seja, nós temos sessões no período da tarde e no período da noite, de terça a sexta, e sábado no período da manhã e da tarde. Tá? Mas, apesar de só usarmos esse tempo, né, o templo, nós já estamos usando ele como se fôssemos um templo de médio porte. O número de ordenanças que nós submetemos todos os meses já se equipara a de um templo de médio porte. Então, nós somos um templo pequeno, trabalhando no nível de um templo de médio porte. E nós ainda temos condições, se os irmãos quiserem, por exemplo, agendar uma sessão no período da manhã, é só a sua estaca combinar com o escritório do templo lá, né, que a presidência do templo vai providenciar que um membro da presidência esteja lá para abrir o templo de manhã, para que os irmãos usem também no período da manhã. Só não usamos no período da manhã porque as estacas e as aulas não se organizam para isso, porque poderiam, por exemplo, chegar na quinta-feira à noite e fazer sessões na sexta-feira de manhã. Por exemplo, claro, teriam que ter oficiantes para isso, né? Porque o templo só tem oficiantes no turno de sexta à tarde e sexta à noite. Não tem oficiantes para o turno de sexta de manhã. Mas se a estaca se organizar e levar oficiantes, o templo vai ajudar, vai providenciar alguns, com certeza, se isso for feito com antecedência, né? É possível, sim, usar o templo também no período da manhã.
Tá? Aí sim, aí nós vamos usar a totalidade da capacidade do nosso templo e certamente logo nós vamos ter um segundo templo no Rio Grande do Sul, né? Quando nós Maravilha. estivermos, sim, irmão. Ah, a irmã Carla gostaria de compartilhar uma coisinha. Podemos deixar ela falar? Por favor, irmão. É só uma ressalva aqui. Tão importante quanto o agendamento é muitas vezes a gente lembrar de Carla, se. Oi, o microfone. tá ligado? Tá funcionando normal, Sandokan. Oxe, Eu- tá ouvindo, Sandokan? Estão ouvindo? Agora está mais alto, está melhor. Aham. Acho que o ventilador também. É tão importante quanto fazer os agendamentos. É quando acontece algum imprevisto e a gente não vai ao templo, é a gente cancelar esse agendamento. Porque muitas vezes algumas pessoas, apesar que lá, quando as pessoas não estão presentes, o templo diz, surgiu tantas vagas, né? Mas há pessoas que deixam de ir, eu não vou não, porque eu não consegui agendamento. E aí não vão, não estão lá naquele horário, porque não sabem se vão conseguir, ou até não vão para a caravana, porque não conseguiram esse agendamento. E muitas vezes as pessoas que agendaram não vão, né? E acho que falta também uma ajuda, né? O Sandro falou que o senhor ajudou ele, falta às vezes uma ajuda nas aulas, que a gente vê assim, vai ter caravana. Irmãos, não esqueçam de agendar. Só que esquecem que muitos irmãos não sabem desse agendamento, né? Para entrar lá no site da igreja, para agendar, o cuidado de se não forem cancelar, né? Porque isso, infelizmente, acaba atrapalhando outras pessoas que queriam estar lá e não vão. É, eu gosto muito, irmãos, de logo que um membro se batiza, né, lá na nossa aula, lá eu gosto de convidar, né, essa pessoa para ir lá no templo, tá? E aí ele tem a oportunidade de conhecer, né, ainda que não tenha, de repente, tenha sido batizado há 1 ou 2 semanas, né, que não tenha recebido a sua recomendação de uso limitado, né, que essa pessoa vá lá, né, para conhecer os jardins do templo, conhecer como é que é o sistema, o funcionamento lá dentro, né, se ambientar, né, com o funcionamento. Essa é uma oportunidade para a pessoa, tendo, né, a sua conta SUD, né, já aprender algumas dessas coisas. Tá? É, aí, assim, quanto antes nós pudermos ajudar esses irmãos recém-conversos a terem as suas contas SUD, né? Teve uma irmã que foi muito interessante, né? A irmã Celoí, lá da nossa aula, ela foi batizada, e aí as irmãs têm ainda o privilégio que elas não precisam esperar receber o sacerdócio para poder ir no templo, né? Participar do batistério. Elas batizou-se, foi confirmada membro da igreja, já pode ter a sua recomendação de uso ilimitado. O irmão, né, ele tem que ter o sacerdócio, né, tem que ser um sacerdote, ou, pelo menos, né, ou se for um jovem, um diácono, um mestre, para poder entrar lá no templo e fazer batismos, né. Aí essa irmã, ela foi lá, a gente ajudou ela a fazer a conta SUD, aí ela disse assim, ó, eu queria pagar meu dízimo. Aí eu disse, bom, tá, é possível, mano. Agora você tem uma conta SUD, né? Ela tinha 1 semana que ela tinha sido batizada. E ela disse que ela queria pagar o dízimo dela. E aí nós preenchemos a papeleta dela ali. Ela saiu com a papeleta do dízimo já preenchida e já saiu com alguns cartões impressos ali dos pais falecidos e de uma irmã falecida. Tá? Então, quando ela foi para a entrevista com o bispo para obter sua recomendação, ela já mostrou para o bispo as papeletas das ordenanças que ela queria fazer lá no templo, no batistério. Tá? E naquele domingo seguinte era o primeiro domingo do mês. E essa irmã foi e deu o testemunho dela. E o testemunho dela foi da alegria que ela estava sentindo de pagar o dízimo dela pela primeira vez. Porque quando ela conheceu as sisters,
ela estava desempregada. Tá? E aí ela orou muito e foi abençoada e conseguiu um emprego. Então ela se batizou, ela já tinha um emprego. Então a primeira coisa que ela sentiu necessidade de fazer como membro da igreja foi pagar o dízimo. Irmãos, imagina se essa irmã não tem a conta SUD, se ela não tem essa oportunidade de preencher a sua papeleta. Ia passar aquele primeiro domingo do mês, ela não ia. E foi emocionante, foi muito emocionante. Os irmãos ouvindo aquele testemunho da irmã Celoí lá, contando da alegria dela em ter conseguido pagar o dízimo como um sinal de gratidão pela bênção que ela recebeu, tá? De ter conseguido um emprego depois que ela conheceu as missionárias, depois que ela encontrou com as sisters. Que alegria isso, né? Essas experiências fantásticas que a gente tem. A irmã Surema gostaria de comentar uma coisinha, e depois eu quero fazer já, como já nós temos um tempo já adiantado, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, irmão Alexandre, que pode ser, que é muito interessante assim para o grupo, depois que a Surema comentar. O que tipos de serviços, né, que vocês oferecem ali no CHF do templo, naquela salinha, quando a gente entra ali, tem os computadores e tudo. Depois conta para nós o que vocês fazem, qual a ajuda que dão ali, o que as pessoas podem conseguir fazendo ali. Que às vezes se vai para o templo, né, e fica um tempo ocioso, porque você tem uma sessão para entrar, e aí você entra lá, depois não tem oficiante, não vai fazer, aí fica perambulando no templo, né? Sem... Então, eu queria que tu falasse sobre isso, né? Vamos deixar a Surema comentar, então. Na realidade, o meu comentário ainda era sobre como estava falando sobre Pedro. Eu acho que acho que o Pedro já afundou nesse momento. Foi lá atrás, mas era só a questão quando o Mauro estava comentando, eu achei uma coisa muito interessante, que o Mauro disse que ele é muito, e quem conhece Mauro sabe, né, que ele é muito analítico, né? E aí ele estava falando dele, né? Se fosse Pedro, quando ele começou a dar os dois primeiros passozinhos em direção a Jesus Cristo, ele começava a pensar na profundeza, a, é, quão distante eu estou, e se eu não sei nadar, e se acontecer isso, se acontecer isso. E aí, quando ele estava falando, eu lembrei de uma coisa muito simples. Quantas vezes a gente faz oração, a gente pede para o Senhor erguer a mão, faz a oração e a gente termina de fazer a oração e já está, nossa, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho como fazer isso porque isso e aquilo outro. A gente faz oração, termina de fazer a oração, a gente enche a cabeça de dúvidas, né? A gente acaba de pedir para o Senhor para Ele nos abençoar e dizer, Senhor, me ajude para que isso ou que isso aconteça. Eu estou perdido, eu não sei como começar. E a gente, assim, joga o coração ali. Termina a oração, vai dormir no outro dia, a gente já acorda com as mesmas dúvidas e com os mesmos medos. Quando uma noite antes a gente colocou na mão do Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor pode me ajudar, eu sei que o Senhor é maior do que todo mundo, né? Mas o ser humano, nós temos isso. E quantas vezes eu falava de Pedro, nossa, Jesus Cristo estava ali, né? Por que que ele duvidou? E eu faço isso todos os dias, né? Quando eu faço uma oração, peço para o Senhor me abençoar, digo, Senhor, só o Senhor pode fazer as coisas, mas aí eu acredito, bem, isso é uma coisa que eu preciso passar, isso é uma coisa que tem, seja lá o que for que eu coloco na minha cabeça, né? Mas no outro dia, quando a gente acorda, as dúvidas estão lá de novo. Quando a gente orou na noite passada, dizendo, eu sei que o Senhor pode me tirar daqui, eu sei que o Senhor pode fazer isso, né? Então, todos os dias a gente dá um de Pedro. Quando a gente ora, quando a gente pede para o Senhor erguer a mão e Ele diz que Ele está ali, né? E aí a gente vem com as mesmas dúvidas de novo. Para no outro dia começar de novo a mesma oração, o mesmo pedido, e de manhã vir as dúvidas de novo. Né? Então, aí quando o Mauro estava falando, eu pensei, nossa, de certa forma, eu me identifico não com a coisa boa, mas eu me identifiquei com este lado do Pedro, né? Com o meu Pedro da vida, né? Que o Senhor me pergunta assim, Surema, por que duvidaste, mulher de pouca fé? Né? Você não pode ter um pouquinho de paciência, eu já estou trabalhando.
né? E tem muita coisa, o pessoal fala muito da coisa de física quântica. Desculpa, gente, eu estou tirando a questão do templo, mas era porque a minha pergunta ainda era um pouquinho lá atrás, né? Essa coisa de física quântica, que a gente, mas eu acredito muito, de certa forma, no fazer uma oração e acreditar com os olhos da fé, como se aquela coisa já tivesse existido ou existindo. Porque a fé é ter sabe, a fé é o conhecimento daquela coisa que a gente não vê, mas que a gente sabe que existe, que já está lá, só não está ao nosso alcance. Então, fazer a oração e acreditar que o Senhor já fez o milagre, mesmo que seja do jeito dele, mas que a resposta dele já está vindo, né? E aí, quando o Mauro falou que ele é muito analítico, se ele fosse Pedro, já ia, não, eu não sei nadar, se eu voltar, pode ser que eu não tenha tempo suficiente para chegar no barco, pode ser que eu afunde se o senhor não me pegar pela mão. Mas enfim, era só isso. Desculpa por ter quebrado um pouquinho do que a gente ia falar, estava falando. Olha, mas muito, muito importante as coisas que você falou. Tá? Irmãos, assim, ó, o irmão Sadokan, ele perguntou sobre o que é feito lá no CFS, no Centro do Family Search, do templo. Nós, assim, temos lá de terça a sábado, nós sempre temos uma pessoa, né, num turno, né? Então, temos o turno da tarde e da noite, de terça, quarta, quinta e sexta, e temos o turno da manhã e o turno da tarde do sábado. Né? Sempre tem um irmão, né, que fica lá, né, que é um irmão uh, que tem, né, uma prática já com Family Search, que pode ajudar, né, com algumas ferramentas do Family Search. Mas o que é? Na verdade, ali é um espaço para os irmãos usarem, não é? Para, como o irmão Saduca falou, né, no intervalo das sessões ali, fazer alguma coisa relacionada ali com a sua história da família, né? Muitas pessoas vão para imprimir as papeletas lá de ordenanças, não é? Mas tem vários computadores ali, cerca de 10 computadores que ficam à disposição ali para os irmãos usarem, não é? Mas assim, o que é esperado realmente, não é que as alas e as estacas ajudem os membros, né, para que eles consigam, né, organizar os seus gráficos, né, fazer as suas, no caso, lançar as informações dos seus familiares, fazer a sua genealogia, gerar suas papeletas, né? Ali apenas, eu diria assim, ó, é o último recurso, certo? Quando os irmãos chegam ali no templo, né, precisarem, né, alguma coisa relacionada à história da família, poderão usar ali, está à disposição ali, né? Mas, assim, é importante que a preparação ela seja feita nas alas, né, nas estacas, tá? Mas ali nós podemos ajudar de todas as formas. Nossa, desde abrir conta SUD, abrir conta do Family Search, iniciar a gráfico de linhagem, né, ajudar a imprimir as papeletas, né, ajudar as pessoas a fazerem indexação, né, é muito importante. Tá? E, irmãos, assim, às vezes a gente recebe a visita de alguns irmãos ali que são colaboradores do Family Search, que não são membros, né, que vão ali também, né, e é muito interessante ver, né, e muitas vezes pessoas não membros estão envolvidas, né, são colaboradores, né, grandes colaboradores do Family Search. Eu não sei, irmão Solocan, se ajudou a responder a pergunta. Uhum. Não, gente, já foi maravilhoso, né? Já hoje tivemos pelo menos três impressões diferentes do que a gente tinha a respeito, né, da questão doutrinária que contém nessa história, né, de Tomé, de Maria
E isso já foi importante. A gente observou que alguns membros, né, anotaram suas impressões e modificaram sua visão em relação a esses acontecimentos. E também já tivemos, né, hoje aprendizados bem práticos, né, teóricos e práticos a respeito das instruções lá do templo, da conta SUD, né, dessas coisas que são muito importantes para que a gente possa se desenvolver já desde o início na igreja. Nós estamos aqui, a maior parte dos membros aqui já tem mais de um ano, né? Já está muito envolvido, alguns já são bem antigos na igreja, mas eu tenho certeza que lá no fundo, no fundo, sempre tem uma coisa que está faltando. Às vezes a gente fica empatado, né? Não sabe como fazer, que era o meu caso, né? Eu fui no templo lá e aprendi coisas lá contigo que há 21 anos que eu sou membro da igreja, eu não tinha aprendido ainda, né? E aí, rapidamente, numa falta de orientação, eu busquei a orientação e tu me ajudasse lá e resolvemos um problema, né? E eu aprendi como mexer na ferramenta, eu aprendi como fazer. Então, eu sei que a responsabilidade disso é das estacas e das alas, né? De treinar consultores, consultores comprometidos que vão ajudar. Mas, infelizmente, né, irmão Alexandre, a gente tem visto que isso não está acontecendo como deveria, né? A gente tem consultores sendo chamados só para preencher um chamado, mas não recebe treinamento, ou são pessoas que nem estão muito ativas na igreja, né? Então não se comprometem, não estão nas atividades quando precisa estar, né? Não são proativos. E às vezes, e os membros nas alas, nas caravanas, eu noto que eles têm ficado desorientados. Muitos membros estão indo a primeira vez na igreja e não estão levando um nome. E eu pergunto e a pessoa nem sabe, mas como, que nome? Como é que eu levo o nome? Né? Aí eu levo lá no CHF no templo. Né? Não, vamos lá, vamos fazer. E aí lá se resolve o problema para ele, porque os consultores nos templos são todos fantásticos, né? Lá mesmo no nosso templo lá, todos os consultores que nós atendem lá são especialistas demais, né? E sempre muito atenciosos. Eu acredito que em todos os templos são. Eu não sei se tu queria comentar alguma coisa mais, irmão Alexandre. A gente está com 23 horas nesse momento e normalmente nós estamos encerrando nossa reunião na parte espiritual nesse momento. Se o irmão já tinha se programado já para esse período, a gente pode dar um encerramento. Se o irmão quiser fazer alguma consideração final, aí fica à vontade também. Aí depois eu faria o encerramento, né? Sim. Irmãos, Então, doutor, eu queria licença, irmão. É porque eu não estou conseguindo levantar a mão, não estou achando a mão aqui no meu no computador. É, eu posso fazer um comentário? Claro, irmã Regiane, fica à vontade, fica à vontade. Em relação ao trabalho de templo e história da família. É, eu sempre fui muito relapsa em relação a isso, né? Então, tipo, em relação à história da família, hoje à tarde foi interessante porque eu peguei o computador para poder ver algumas coisas e descobri o tanto que, igual como falou, de recursos que a gente tem para pesquisar nomes, parentes próximos, parentes, até descobrir um lugar que a gente pode olhar se a gente tem parentes famosos pelo nome. Então, assim, você abre a ferramenta SUD lá, onde tem para você fazer indexação, é, colocar recordações, né? Tem um lugar que você pode colocar suas fotografias, histórias de família. E às vezes você vai, não estou indo no templo, o templo está longe, mas você tem um templo dentro de casa. Quando você abre o seu computador na página do Family Search e vai trabalhar, sabe? Vai colocar suas fotos, vai colocar suas recordações, tem lá, recordações. É só pegar as fotos lá do Google Fotos e colocar e fazer um comentário. Ah, essa foto foi do dia tal. E você já vai deixando. Quando você faz a indexação, você está ajudando outras pessoas. Eu tenho uma experiência com indexação recente. Alguém que eu não sabia da família do meu pai estava fazendo indexação também. E a gente recebeu o e-mail da igreja. Por meio da indexação, a gente conseguiu o registro da minha avó, do meu avô, dos meus tios, porque já tinha alguém que em outro lugar do país estava também indexando. Então, quando a gente indexou aqui, foi cruzado as referências, e a gente conseguiu, assim, coisas interessantes sobre a minha família. Então, assim, às vezes tem essa preocupação, eu não estou indo para o templo porque eu não tenho um templo perto de casa, eu não, né, não estou indo em caravana porque eu não estou podendo ir, mas o nosso computador, o nosso celular,
ele é uma fonte imensa de recursos. A gente tem o Participe lá, que a gente só para revisar nome, você revisa na fila do banco, coloca o Participe e começa a revisar nome. Então, rapidinho ali na palma da mão. Então, a gente tem muitas coisas para a gente poder ter acesso à história da família. E a gente tem sempre que lembrar que a gente não vai ser salvo sem os nossos mortos. Então, e se a gente não fizer, alguém vai fazer, né? Nenhum deles vai ficar sem receber as bênçãos porque a gente deixou de fazer. O Senhor vai providenciar um meio. E eu tenho tido, assim, adquirido um testemunho muito grande em relação à obra vicária, em relação às ordenanças do templo, né? Com a frequência maior o templo agora que eu tenho oportunidade, porque tem um perto de casa, e tem sido experiências maravilhosas lá dentro, né? E eu, por eu estar indo no templo, eu esqueci de fazer indexação, eu comecei a deixar de lado. E hoje eu abri o computador para fazer e o sentimento é maravilhoso. Saber que tem alguém do outro lado esperando um registro, né? Eu indexo um nome aqui, alguém acha lá no outro dia, clica, nossa, né? Achei o nome de alguém que eu amo, porque alguém indexou. Então, indexar faz parte da história da família, colocar recordações, nossas fotos faz parte da história da família, acrescentar um tio, um primo muito distante faz parte da história da família. Então, assim, é algo que realmente é importante, que a gente tem que dar atenção, porque não é só ir ao templo, né? A gente tem que buscar realmente os nossos mortos. Só isso. Você, Obrigada. você de qual estaca, irmã Regiane? Sou da Estaca Brasília, Brasil Alvorada. Muito bem, que legal. Nosso Parabéns, templo está fresquinho aqui. parabéns pelo templo novo aí de vocês aí. Que coisa boa. Obrigado, irmão Aham. Regiane. Irmão Alexandre, o Heleno também levantou a mão. Ele pode tecer um Sim, sim, comentário também? Por claro. gentileza, Heleno. Tá bom. Boa noite, irmão Alexandre. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito grato mesmo, muito boa mensagem. Eu só queria, não é corrigir, mas é fazer um comentário sobre o que foi falado aqui, dessa questão das pessoas que não fazem ou chega no tempo sem documentação, sem nome, sem nada. O que eu tenho visto também muito na igreja, gente, é que, na maioria das vezes, essa coisa dessas pessoas que têm chegado lá, muitas vezes sem nome, tudo, são as pessoas mais antigas. E o que eu vejo isso de ruim, sabe o que é? É que, na maioria das aulas, pelo menos aqui na minha estaca, tem consultores de história da família. Nas presidências do quórum, um dos conselheiros do quórum é responsável por história da família, e isso é anunciado no púlpito, as pessoas sabem que tem consultor e as pessoas não procuram e chegam lá muitas vezes realmente perdidas. E o que eu tenho visto na minha aula é o seguinte: as pessoas recém-batizadas, elas não chegam a ter esse problema, porque os próprios consultores vão a elas, eles fazem isso. Nós temos uma irmã aqui que faz isso aqui com uma maestria, que é a irmã Ruth. Então, não tem. Mas eu vejo esse problema com os membros antigos. Esses, sim, têm essa dificuldade, porque muitas vezes nós não procuramos os recursos que temos, entendeu? Que são as pessoas especialistas, né, nessas funções, né? No caso, os consultores de história da família. Só isso, irmã. De qualquer forma, muito obrigado, irmão Alexandre. Obrigado, irmão. Perfeito. Obrigado. Com você, irmão Irmãos, Alexandre, agora, se quiser fazer as considerações aí. sim, sim. Ok. Irmãos, assim, ó, eu sou muito grato ao Pai Celestial, porque eu tive o privilégio de, quando servi em missão, servir. Todos os missionários, eu acho que vivem uma experiência muito sagrada, né, com o seu presidente de missão, né? Mas o meu presidente de missão, que era de Curitiba, o presidente Chimaio, Bruno Chimaio, ele era um homem maravilhoso, maravilhoso. E ele tinha um amor pelo Salvador Jesus Cristo, assim, nossa, uma coisa única, né? A forma como ele demonstrava a fé e o amor dele em Jesus Cristo. Então, eu queria compartilhar com os irmãos aqui, para a gente finalizar, uma gravura que é bem conhecida nossa aqui, né? Que é essa gravura aqui, ó.
Então, essa gravura, o presidente Chimaio, logo assim que ele foi chamado ali para... quando eu fui servir na Missão Campinas, em 89, ali em abril de 89, estava terminando, o presidente antigo estava terminando a missão, né? Aí em junho ele foi embora e aí veio o presidente Chimaio. Então o presidente Chimaio ele chegou e ele disse: irmãos, eu tive junto com o Quórum dos 12 Apóstolos, lá com a primeira presidência, e eles disseram que essa gravura ela representa muito bem, né, uma ideia muito boa de como seria realmente, né, uma imagem do Salvador Jesus Cristo. Tá? Então, eu ouvi isso dos apóstolos, dos profetas. Então, o sentimento que eu tive foi de levar essa gravura para todas as pessoas da nossa missão, né? Fazer com que essa gravura chegue a todos os lares da missão, da área da Missão Campinas. E aí, então, eu mandei imprimir. Eu imprimi aqui 2.000. Ele chegou lá, 2.000 gravuras. Tá? E se precisar, a gente vai imprimir mais 10.000, mais 50.000, mais 100.000, quantas precisar. Mas nós vamos levar essas gravuras. E aí, já naquela conferência ali, primeira conferência dele, depois que foi chamado como presidente de missão ali, ele já distribuiu aquelas gravuras. Tá? Essa gravura é muito interessante, porque tinha essa gravura, era uma folha dobrada, né? Então, uma gravura. Aí, quando você abria, tinha uma escritura da Bíblia, uma escritura do livro de Mórmon, falando sobre Jesus Cristo. E, na segunda parte, dava para destacar ali, né? Tinha o endereço da missão. Você podia mandar pelo correio ali, né? O seu endereço, o seu contato, que os missionários iam entrar em contato com a pessoa. E essa gravura, então, ele nos pediu que nós deixássemos em cada casa. E aí, nós não deixávamos nenhuma casa, nenhuma porta sem bater. Nós entrávamos numa rua e batíamos da primeira até a última porta, a última casa daquela rua, dos dois lados da rua. Aí, quando a gente terminava aquela rua, nós íamos para a próxima rua. Então, nós recebemos o desafio do nosso presidente de missão de bater todas as portas, em todas as casas, e presentear as pessoas com a gravura de Cristo. Tá? Mas a gente fazia mais do que isso, né? Além de presentear com a gravura de Cristo, o presidente diz assim: bom, os elders têm o sacerdócio, né? Quando presentear as pessoas, ofereçam, né, para as pessoas uma oração. Né? Se a pessoa aceitar que vocês entrem na casa, ajoelhem-se com eles e deixem uma bênção do sacerdócio naquele lar. Abençoem aquele lar. Abençoe o chefe da família, para que ele possa ter sucesso no seu trabalho, sustentar a sua família, a sua esposa, para que possa apoiá-la em todas as coisas, possa, né, manter a família unida, os filhos, né, bem cuidados, os jovens lá, para que eles possam ter sucesso nos seus estudos. Abençoa a família, possa ter saúde, possa ter o alimento, tudo que eles precisam. E aí, então, nós fazíamos isso invocando a autoridade do sacerdócio. Nós nos ajoelhávamos com as pessoas ali da casa, invocando a autoridade do sacerdócio, nós deixávamos uma bênção naquele lar. Né? A maioria das pessoas, quando via essa gravura, e nós nos apresentávamos como representantes de Cristo, como missionários de Jesus Cristo, falávamos da oração, nos convidava para entrar. Então, tivemos experiências muito sagradas, muitas pessoas que depois dessa oração, quando nós nos erguíamos da oração, nós os convidávamos a serem batizados e eles aceitavam ser batizados. Então, a Missão Campinas, ali, 1990, 1991, chegou num ponto que se tornou a missão que mais batismos estava tendo na Terra. Eu não sei exatamente quantos, mas alguma coisa em torno de 500 batismos por mês, mas era um número muito alto, muito elevado. Né? Nós tínhamos muitas pessoas para ensinar, os ramos cresceram muito rápido naquela região, muitos ramos, e logo em seguida tivemos ali o Templo de Campinas, que foi o segundo templo no estado de São Paulo, né? Em função desse trabalho desenvolvido naquela região. Mas, irmãos, o que eu queria dizer é que essa gravura,
do Salvador Jesus Cristo fez toda a diferença. Né? Fez toda a diferença. Era tão bom quando a gente chegava e se apresentava como representantes de Jesus Cristo. Né? Que nós estávamos ali como discípulos de Cristo, como representantes de Cristo, como servos seus, né? Para falar de Cristo para as pessoas. Então, é aquela escritura, né, irmãos, que está lá no livro de Mórmon, né, que falamos de Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos sobre Cristo, né, e fazemos, né, para que os nossos filhos saibam em que fonte devem buscar, né, a remissão dos seus pecados. Então, falar de Cristo é a coisa mais importante. Não há nada mais importante a ser feito, né, dentro desta igreja do que falarmos de Cristo. Eu presto o meu testemunho, irmãos, de que eu sei que, assim como foi falado hoje, é que a obra vicária, né, que nós fazemos, trabalho de salvação, tanto pelos que estão desse lado do véu, quanto pelos que estão do outro lado do véu, ela é muito importante. Nós vamos desfrutar de uma alegria imensa, né, maravilhosa, ao participarmos, ao nos dedicarmos desta obra. O trabalho é muito grande, muito grande. Aquelas montanhas rochosas lá estão repletas de imagens, microfilmes que precisam ser indexados. Há muito trabalho a ser feito, né? Um trabalho muito volumoso e nós estamos aí para fazer esse trabalho. O Senhor confiou a nós essa responsabilidade, né? Mas nós não estamos sozinhos, os anjos estão, né, à nossa disposição para nos ajudar, nos abençoar, né? O Espírito Santo para nos inspirar, nos guiar, né? O reino de Deus está realmente crescendo, se estabelecendo cada vez com mais força na face da terra, né? E estamos vivendo uma época realmente de restauração, uma época de grandes milagres. Sou muito grato, irmãos, por essa oportunidade que tive de estar com vocês hoje à noite, né? E uma alegria muito grande, né, para mim, né? E presto meu testemunho de que eu sei que o Salvador Jesus Cristo vive, né, e que ele dirige, né, ele está à frente de todos os assuntos que diz respeito a esta sua igreja. Esse testemunho eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, tá bom, Amém. irmão Alexandre. Muito obrigado. Te agradecemos de coração, né, pela disponibilidade e essa alegria com que compartilhou aí esse conhecimento conosco. Espero que muito breve, né, possa aceitar um novo convite, né, para estar junto conosco aqui também, né, em mais uma live. E aí nós vamos entrar em contato, né, e se tiver disponibilidade de tempo ali, conseguir, vai ser um privilégio estar contigo de novo aqui com o grupo. Espero que tenha gostado. E agradecemos também a participação de todos, né, as perguntas. Gostaríamos também de convidar aqueles novos integrantes que participaram hoje a